Seus companheiros de exílio o achavam muito arredio e muito burguês. Em seus últimos 12 anos de vida, K complementava sua renda fazendo leituras públicas de poesia em bibliotecas municipais, fundações culturais e associações turcas. Só turcos compareciam e o público raramente passava de 20 pessoas. Ainda assim, quando ele conseguia fazer 3 num mês, ganhava 500 marcos extras, que, somados à quantia que recebia como exilado, lhe permitiam viver confortavelmente. Mas agora estava claro que meses como esses tinham sido poucos e muito espaçados. As cadeiras de seu apartamento estavam quebradas, os cinzeiros rachados e o fogão elétrico coberto de ferrugem. Sentindo-me ainda ofendido pela ameaça que o proprietário fez quando entramos, tive vontade de enfiar todos os pertences de K numa velha mala e em algumas bolsas de plástico e ir embora. Eu queria levar tudo, o travesseiro, ainda com o cheiro de seus cabelos, o cinto e a gravata que lembro tê-lo visto usar no curso secundário, os sapatos Bali, que, segundo suas cartas, ele continuara a usar em casa como chinelos quando os dedos do pé furaram o couro, e os copos sujos nos quais ele guardava a escova e a pasta de dentes. Sua biblioteca de cerca de 350 livros, a televisão, o aparelho de vídeo de que ele nunca me falara, a jaqueta puída, as camisas surradas e o pijama que ele trouxera da Turquia 16 anos antes. Mas quando eu olhei a mesa de trabalho e não encontrei o que mais desejava, aquilo que, só agora eu me dava conta, me fizera voar para Frankfurt para resgatar, enchi-me de desânimo. Em sua última carta de Frankfurt, K anunciara alegremente que após 4 anos de trabalho duro finalmente terminara um novo livro de poesia. O título era Neve. A maioria dos poemas baseava-se nas recordações de infância que lhe vieram em flashes durante sua estada em Kars, e ele havia anotado cuidadosamente aquelas inspirações num caderno verde, numa carta anterior, escrita quase imediatamente depois de deixar Kars. K me disse ter descoberto que o livro tinha uma estrutura subjacente, profunda e misteriosa. Ele passara seus últimos 4 anos em Frankfurt, preenchendo as lacunas daquele desenho oculto. Para aquela exaustiva tarefa, teve de se afastar do mundo, privando-se de seus prazeres como um derviche. Em Kars, ele se sentira como um médium, como se alguém estivesse sussurrando os poemas em seu ouvido. De volta a Frankfurt, a voz sussurrante se calara. Não obstante, ele se esforçou para descobrir a lógica que, ele não tinha dúvidas, havia por trás daquelas visões e inspirações vivenciadas em Kars. Em sua última carta, ele disse que agora a árdua tarefa estava terminada. Ia tentar testar os poemas em leituras públicas em várias cidades da Alemanha. Afora a versão manuscrita do Caderno Verde, ele não tinha nenhuma outra cópia, segundo me disse, mas ia datilografar o manuscrito e tirar cópias, quando julgasse que tudo estava no devido lugar. Ele ia mandar uma cópia para mim e outra para seu editor de Istambul. Será que eu poderia fazer o favor de escrever algumas palavras para a 4ª capa e enviá-las ao editor, nosso amigo comum Fahir? O panorama que se via da escrivaninha de K, os telhados de Frankfurt cobertos de neves, começava a escurecer, agora que caía a noite sobre a cidade. A escrivaninha de K era surpreendentemente bem arrumada, considerando-se o seu ofício de poeta. À direita estavam os diários, em que ele relatava sua visita a Kars e os poemas que lhe vieram naquela cidade. À esquerda, uma pilha de livros e revistas que ele estava lendo, equidistantes do centro da mesa havia uma luminária de bronze e um telefone. Vasculhei as gavetas da escrivaninha em busca do caderno, revirei os livros, os diários e a coleção de recortes de jornais que não podem faltar na casa de um exilado. Com um medo cada vez maior, procurei nos guarda-roupas, na cama, nos armários da cozinha e do banheiro, na geladeira, na cestinha de roupas sujas e em todos os cantos da casa onde se poderia esconder um caderno. Recusando-me a admitir que se perdera, procurei novamente nos mesmos lugares, enquanto Tarkut Orsun fumava um cigarro e contemplava a neve caindo sobre Frankfurt. Se o caderno não estivesse na valise que levara consigo para Hamburgo, tinha de estar naquele apartamento. K sempre se recusara a fazer cópias de sua poesia antes que a última palavra estivesse no devido lugar, pois achava que dava azar. Mas ele me dissera que o livro estava pronto. Onde estava ele, então? 2 horas depois, ainda me recusando a aceitar a perda do caderno verde em que K escrevera seus poemas de Kars, convenci-me de que estava ali, em algum lugar, bem debaixo do meu nariz, e que eu só não o encontrara porque ficava nervoso demais. Quando o proprietário mais uma vez bateu na porta impaciente, eu tirei todos os cadernos de K das gavetas e joguei-os num saco plástico, junto com todas as anotações que encontrei. Recolhi as fitas pornôs empilhadas caoticamente em volta do aparelho de vídeo, prova de que ele nunca recebia visitas, e as joguei num saco plástico da Kaufhof. Como um homem que vai fazer uma longa viagem quer levar consigo uma lembrança qualquer da vida que está deixando para trás, procurei na sala alguma coisa que me lembrasse o meu amigo. Mas não conseguia me decidir.
Antes que me desse conta, estava colocando na sacola o cinzeiro e os cigarros da escrivaninha, a faca que ele usava para abrir cartas, o relógio da mesa de cabeceira, o colete que ele usara sobre o pijama por 20 anos e que ainda tinha o seu cheiro. Uma fotografia sua e de sua irmã no cais de Dolmabasse. Dominado por uma paixão de museólogo e vendo que aquela era a minha última chance, fui recolhendo quase todo o resto, e quase tudo tinha o seu valor, das meias sujas aos lenços, nunca usados, das colheres da cozinha aos maços de cigarro vazios do cesto de lixo. Em nossos últimos encontros em Istambul, K perguntara-me sobre meus planos de escrever um novo romance, e eu lhe falei de O Museu da Inocência, sobre o qual não falara com ninguém. Quando voltei ao quarto do hotel, depois de me despedir de meu guia, retomei o exame dos pertences de K. Àquela altura, eu decidi agir friamente, deixar de lado as lembranças de meu amigo por aquela noite, antes que o desespero me destruísse. A primeira coisa que fiz foi dar uma olhada nas fitas pornôs. Não havia aparelhos de vídeo em meu quarto, mas, pelas anotações de K nas caixas das fitas, era evidente que ele tinha uma afeição especial por uma atriz americana chamada Melinda. Em seguida, li os cadernos em que K escrevera sobre os poemas que lhe vieram em Kars, porque ele nunca mencionava o caso de amor, os terrores que ele testemunhara. Eu encontraria a resposta num arquivo que tirei de uma das gavetas de K. Quando abri a pasta, quase 40 cartas de amor caíram em meu colo. Eram todas dirigidas a Ipek, e nenhuma delas fora enviada. Todas começavam exatamente da mesma forma. Minha querida, pensei muito se deveria escrever-lhe para dizer o seguinte. Mas, então, cada uma continuava com a descrição de uma experiência diferente em Kars, a cada vez acrescentando mais um detalhe doloroso sobre seu caso com Ipek. Havia também alguns flashes de seu dia a dia em Frankfurt, o cachorro manco que ele vira no Parque von Bethmann e as mesas de zinco que vira no Museu Judaico, visões angustiantes de que ele falara também nas cartas que me enviou. Ele não colocara em envelope nenhuma daquelas cartas de amor, e isso me revelou o grau de indecisão quanto a enviá-las, que não admitia nenhum compromisso de um envelope. Basta uma palavra tua para que eu volte para ti. Ele escreveu numa das cartas, embora em outra ele afirme que nunca voltaria a Kars, porque eu nunca permitiria que você me entendesse mal novamente. Uma carta menciona um poema não anexado e outra nos faz imaginar uma carta anterior de Peck. Sinto muitíssimo que você tenha entendido mal a minha carta. Naquela noite eu espalhei todos os pertences de K na cama e em todas as superfícies do quarto, examinando os objetos um a um, e assim posso dizer com certeza que K não recebeu nenhuma carta de Ipek, porque K fingiu responder a Ipek, mesmo sabendo que de sua parte ele nunca lhe enviaria uma única carta. Nesse ponto, talvez, chegamos ao coração de nossa história. Até que ponto podemos saber sobre o amor e a dor do coração de outra pessoa? Até que ponto podemos esperar entender aqueles que viveram uma angústia mais profunda, uma perda maior e desilusões mais esmagadoras que aquelas sofridas por nós próprios? Ainda que os ricos e poderosos do mundo se colocassem no lugar dos outros, o quanto poderiam eles entender de fato os milhões de miseráveis e sofredores à sua volta? E o mesmo acontece quando o romancista Orhan examina os cantos escuros da vida difícil e dolorosa de seu amigo poeta. O quanto ele pode ver de fato. Durante toda a minha vida me senti perdido e só como um animal ferido, escreveu K. Talvez, se eu não a tivesse abraçado com tal violência, não a teria irritado tanto, e talvez não tivesse destruído um trabalho de 12 anos, terminando exatamente onde comecei. Mas cá estou eu, abandonado e definhando. Trago comigo as cicatrizes de um sofrimento insuportável em cada centímetro de meu corpo. Às vezes eu acho que não perdi apenas você, mas tudo no mundo. O simples fato de eu ler essas palavras me garante que eu as entendi? Mais tarde, naquela mesma noite, um tanto embriagado pelos uísques que tinha pegado no frigobar, voltei a Kaiserstrasse para investigar Melinda. Ela tinha grandes olhos cor de oliva, ligeiramente estrábicos. Tinha a pele clara, pernas longas e os lábios que um poeta da corte otomana teria comparado às cerejas. Eram pequenos, mas carnudos. Ela era muito conhecida. A seção de vídeo do World Sex Center ficava aberta 24 horas por dia. E levei apenas 20 minutos para encontrar 6 filmes com o seu nome. Carreguei aquelas fitas para Istambul e, depois que as vi, comecei a ter uma ideia dos sentimentos de K. Fosse qual fosse a espécie de homem diante do qual Melinda estivesse ajoelhada, ainda que fosse o sujeito mais grosseiro e feio do mundo, ela sempre correspondia aos seus gemidos de êxtase da mesma maneira, com o rosto pálido suavizado por uma expressão de compaixão de que só as mães são capazes. Fosse qual fosse a roupa provocante que estivesse usando, travestida de mulher de negócios fogosa, de aeromoça dada a pândegas ou de dona de casa cansada do marido impotente, ela era sempre frágil e vulnerável quando nua.
Mais tarde eu haveria de constatar em minha visita a Kars que havia alguma coisa de Ipek nos seus modos, nos seus olhos grandes e no corpo curvilíneo. Sei que corro o risco de ofender as pobres almas que insistem em ver os poetas sob uma aura de santidade ou metafísica quando digo que meu amigo passou os 4 últimos anos de sua vida mergulhado nesse entretenimento adulto. Mas quando andei pelo World Sex Center procurando vídeos de Melinda, pareceu-me que K tinha apenas uma coisa em comum com aquelas hordas de homens infelizes, solitários como fantasmas. Era o hábito de reagir à própria culpa, refugiando-se nas trevas quando assistiam aqueles filmes. Nos cinemas das cercanias da Rua 42 em Nova York, da Kaiserstraße de Frankfurt e nas ruas afastadas de Beoglu, os homens solitários e perdidos e desarvorados que assistem aos seus filmes com um sentimento de vergonha e de asco de si mesmos, lutando para evitar os olhares dos outros nos intervalos, esses homens, desafiando todos os estereótipos nacionais e distinções antropológicas, na verdade parecem exatamente iguais. Saí do World Sex Center com minha sacola de plástico preta cheia de vídeos de Melinda e voltei para o hotel em meio aos flocos de neve gigantes, andando pelas ruas desertas. Tomei mais 2 uísques no precário bar do saguão e, enquanto esperava que fizessem efeito, fiquei contemplando a neve que caía lá fora. Achei que se conseguisse ficar um pouco embriagado novamente, ia descansar um pouco de Melinda e dos cadernos de K. Mas, quando cheguei ao quarto, peguei um dos cadernos de K ao acaso, deitei-me na cama sem parar para me trocar e comecei a ler. Na terceira, ou terá sido na 4ª, página encontrei o floco de neve abaixo. Segue abaixo um diagrama na forma de um asterisco, com 6 pontas. Numa das pontas está escrito razão. Toda a humanidade e as estrelas, neve. As estrelas e seus amigos. Na outra ponta, imaginação. Suicídio e poder, vou ser feliz, paraíso. Na terceira ponta, memória, ser alvejado e morto, o lugar onde o mundo acaba, a noite da revolução. Mais uma ponta, razão, privações e dificuldades, simetria oculta, xadrez. Ainda mais uma, imaginação, a caixa de chocolate, amor, inveja. A última ponta, memória, ruas de sonho, cão, o lugar onde Deus não existe. No centro, quando podemos nos encontrar novamente. Uma felicidade efêmera. Depois que Kai e Peck fizeram amor, ficaram na cama abraçados. Por algum tempo nenhum dos dois se mexeu. O mundo estava envolto em silêncio. A felicidade de Kai era tão grande que o abraço parecia durar um tempo muito longo. Só isso pôde explicar por que ele foi tomado de súbita impaciência e pulou da cama para ir olhar pela janela. Mais tarde iria considerar aquele demorado momento de silêncio compartilhado como sua mais feliz recordação e se perguntaria por que interrompera tão bruscamente aquela felicidade inigualável saindo dos braços de Ipek. A resposta é que ele se deixou dominar pelo pânico. Era como se alguma coisa estivesse prestes a acontecer do outro lado da janela, na rua coberta de neve, e ele precisasse estar lá antes que acontecesse. Mas não havia nada do outro lado da janela, exceto a neve que continuava a cair. A luz ainda não voltara, mas havia uma vela acesa no térreo, na janela coberta de gelo da cozinha, projetando uma luz alaranjada na espessa neve lá fora. Muito depois ocorreu a K que ele interrompera o momento mais feliz de sua vida porque não suportava ser tão feliz. Mas no princípio, quando estava deitado na cama com os braços de Peck à sua volta, ele nem se dera conta do quanto estava feliz. Sentia-se em paz com o mundo e essa sensação de paz parecia tão natural que ele teve dificuldade em se lembrar de por que boa parte de sua vida até aquele ponto fora tão cheia de tristeza e agitação. A paz que ele sentia era como o silêncio que pressagiava um poema, mas nos momentos que antecediam a vinda de um poema, ele via-se desvelar o sentido da vida, uma visão que também o enchia de júbilo. Não havia esse momento de iluminação naquela alegre rememoração de Peck, havia apenas uma simples pureza infantil, como a de uma criança que tivesse a explicação do sentido do mundo na ponta da língua. Um a um ele foi recordando os dados sobre a neve que lera na biblioteca aquela tarde. Ele fora se preparar para o caso de lhe surgir um poema sobre esse tema. Mas sua cabeça estava vazia de poesia. Embora seus poemas tivessem lhe ocorrido um a um, ele agora via que se encaixavam nitidamente como o floco de neve de 6 pontas da enciclopédia. Foi nesse instante que ele percebeu que todos os seus poemas faziam parte de um grande plano. "O que você está fazendo aí?" perguntou Ipek. "Estou olhando a neve, querida." Pareceu-lhe que, de certa forma, Ipek sabia ser ele capaz de ver mais do que simples beleza na geometria dos flocos de neve, mas, ao mesmo tempo, ele sabia que podia não ser assim. Uma parte dele sabia que ela não estava muito feliz em ver sua atenção concentrada em outra coisa. Até então coubera a ele a iniciativa de procurá-la.
e seu evidente desejo o fazia sentir-se incomodado, vulnerável. E agora K estava satisfeito em ver que o jogo tinha virado. Ele então concluiu que fazer amor lhe valera uma pequena vantagem. Em que você está pensando? Perguntou Ipek. Estou pensando em minha mãe, disse K, sem saber a princípio por que dissera aquilo, pois embora sua mãe tivesse morrido havia pouco tempo, na verdade seus pensamentos estavam muito longe dela. Mais tarde, evocando aquele momento, ele explicaria aquilo dizendo: minha mãe estava em minha mente durante toda a minha permanência em Kars. E que lembranças você está tendo de sua mãe? Perguntou Ipek. Estou me lembrando de uma noite de inverno em que estávamos à janela olhando a neve e ela passou a mão em meus cabelos. Você era feliz quando criança? As pessoas não sabem quando são felizes, pelo menos não no momento em que o são. Anos depois eu me dei conta de que tinha sido uma criança feliz, mas a verdade é que não era. Por outro lado, eu não era infeliz do modo como fui nos anos que se seguiram. Simplesmente eu não me interessava pela felicidade a princípio. E quando você começou a se interessar? K teve vontade de dizer nunca, mas não disse, em parte porque não era verdade, em parte porque soaria muito agressivo. Mas ainda assim ele se sentiu tentado a dizer, nem que fosse para impressionar Ipek, mas sua mente agora estava cheia de coisas mais graves que o desejo de impressionar. Houve um tempo em que me senti tão infeliz que mal conseguia me mexer, e foi então que comecei a pensar sobre a felicidade, disse K. Teria sido certo dizer aquilo? O silêncio o inquietou. Se lhe contasse quanto se sentir infeliz em Frankfurt, como poderia conseguir convencê-la a ir com ele? No momento em que um vento selvagem e nervoso dispersava os flocos de neve lá fora, o pânico que tirara K da cama voltou vingativo e seu estômago começou a doer mais ferozmente do que doera com o amor e a agonia da espera. A felicidade que sentira apenas alguns instantes antes agora dava lugar a uma terrível certeza de que a iria perder. Em lugar da felicidade, as dúvidas se avolumavam. K queria perguntar a Ipek, você vai comigo para Frankfurt? Mas agora ele já temia não receber a resposta desejada. Voltou para a cama, apertou o corpo contra as costas de Ipek e abraçou-a com toda a força. Tinha uma loja no mercado, disse ele, onde estavam tocando Roberta, de Pepino de Capri. Onde você acha que eles a encontraram? Ainda há algumas famílias antigas em Kars, disse Ipek. Os pais terminam morrendo e os filhos vendem seus pertences e vão embora. E então se vê no mercado grande variedade de coisas que parecem deslocadas na cidade pobre que temos hoje. Tinha um comerciante de velharias que vinha toda a primavera de Istambul, comprava tudo barato e levava embora. Mas agora até ele parou de vir. Por um instante K pensou ter recuperado sua felicidade inigualável de poucos momentos antes. Mais uma vez deixou-se dominar pelo medo de que ela estivesse perdida para sempre. Tudo o que tinha diante dos olhos lhe aumentava o pânico. Nunca convenceria Ipek a ir para Frankfurt com ele. Não haveria dúvida disso. Então, querido, acho que tenho de me levantar. Ainda que ela tivesse usado a palavra querido, beijando-o ternamente, K não conseguia ficar em paz. Quando podemos nos encontrar novamente? Estou preocupada com meu pai. A polícia pode tê-lo seguido. Também estou preocupado com isso, disse K, mas primeiro quero saber quando poderemos nos ver novamente. Não virei ao seu quarto se meu pai estiver no hotel. Oh, agora tudo mudou, disse K, mas enquanto observava a calma naturalidade com que Ipek se vestia no escuro, ele receou que afinal de contas nada tivesse mudado. Eu poderia mudar para outro hotel, não acha? Então poderíamos nos encontrar sem problemas, disse ele. Houve um silêncio devastador. K sentiu-se dominar por uma onda de pânico e um ciúme irremediável. Ele se perguntou se Ipek tinha um outro amante. Parte dele ainda estava lúcido bastante para se lembrar de que esse tipo de ciúme era comum nas preliminares de um caso de amor, ainda não posto à prova. Mas uma voz mais forte dentro dele disse-lhe que a abraçasse com toda a força e empregasse toda a sua energia para superar os obstáculos que ainda o separavam. Ele sabia que tinha pouco tempo, mas sabia também que se agisse depressa demais, as coisas se complicariam ainda mais. Indeciso, ele permaneceu em silêncio.